Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição e também da Palavra de Deus nessa classe virtual, nesse canal que é o nosso canal, o seu canal é o canal Conosco. Essa semana nós estamos falando sobre o poder da oração intercessória, né? E nós hoje vamos falar das orações intercessórias realizadas pelo apóstolo Paulo. Então nós gostaríamos de convidar você a colocar nos comentários as pessoas que você tem intercedido. Deixe ali nos comentários para que todos nós, os mais de 380 inscritos nesse canal, possamos interceder uns pelos outros. E de maneira especial essa semana, nós estamos intercedendo por uma família de amigos nossos, a Ana Paula, o Josué e sua filhinha Olívia, que foi diagnosticada com um probleminha de saúde, mas em nome de Jesus vai ser resolvido. Se você tem gostado desses vídeos, por favor, deixe o seu link, compartilhe com algumas pessoas que você tem orado por elas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal. Nesse momento, então, pegue a sua lição, a sua Bíblia, sente-se aí, estude conosco. Muito bem, para iniciarmos então o estudo de hoje, nós queremos convidar o pastor Ricardo, nosso amigo, a fazer essa oração. Pastor Ricardo. Claro, oremos. Paizinho querido, estamos mais um dia com o coração aberto, a mente aberta para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, por meio da Tua palavra, e que o Senhor nos encha de poder. Eu te peço essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. As orações intercessórias de Paulo, tema de hoje para os nossos estudos. E para nós começarmos então, a lição trouxe alguns textos aqui para nós analisarmos, importantes. Pastor Ricardo, compartilha com a gente então. Ok, nosso guia de estudo de terça-feira, eu separei um texto para poder conversar, que é o de Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 11. Eu não vou ler todos os versos, mas eu destaquei um aqui que eu acho muito interessante, quero ler com vocês, que é a partir do verso 3, diz assim, ó: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Imagina a igreja de Filipe receber uma carta dessa, daquele que tinha um carinho, aquele que fundou a igreja, aquele que era um grande missionário, o apóstolo Paulo, e agora essa igreja está recebendo uma carta do seu líder, vamos assim dizer, daquele que fundou a igreja, dizendo assim: olha, eu tenho orado por vocês todos os dias, porque eu vejo a alegria que vocês têm em ser cooperadores do Evangelho. Então, Paulo suplicava a favor da igreja, por conta da igreja missionária, que era a de Filipe. Eu acho muito bonito, porque nós também precisamos orar pela igreja, pela ação missionária dela. Porque assim como a igreja de Filipe teve frutos, nós também precisamos orar, interceder pela igreja que nós congregamos, para que esta também dê frutos na cooperação do Evangelho. Muito bem. Pastor Lucas, o que a gente pode adicionar na lição de hoje? O que a gente pode aprender mais um pouco a respeito do tema? Eu quero destacar aqui, uma das ações de Paulo era a ação da intercessão mesmo, Em vários momentos a gente vê ele orando por pessoas, e eu quero adicionar um texto aqui, o texto de Filemon. Não sei quantos amigos aí já tiveram a oportunidade de ler, é um livro bem pequenininho, está aqui no Novo Testamento, e ele conta uma história bem interessante, que Filemon foi uma pessoa que se converteu por meio de Paulo, e depois ele se encontra, Paulo ele vai para Roma, ele se encontra lá com Onésimo, e Onésimo tinha sido servo de Filemon. E pelo contexto da carta, a gente entende que esse tal Onésimo, ele saiu fugido da casa de Filemon e tinha defraudado ele em alguma coisa. Ou ele subtraiu algum bem, ou ele fez alguma coisa de errado. E agora Paulo, ele envia uma carta a Filemon intercedendo por Onésimo. Então Paulo, ele traz aqui uma atitude de intercessão justamente por um escravo, uma pessoa que não merecia. Ele assume a função de Cristo ao interceder por alguém. E ele fala aqui, no verso, só tem um capítulo em Filemon, o verso 17 diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, Paulo ele está intercedendo por alguém que não merece, alguém que cometeu um delito, um erro. E essa é a atitude de Cristo. Isso significa que nós também hoje podemos assumir uma função de intercessores também.
orar pelas pessoas que precisam, inclusive aquelas que nos magoaram, que nos trouxeram algum dano. A gente pode orar, interceder e desejar o melhor de Deus para elas também. Hoje nós podemos aprender algumas coisas muito importantes. Primeira delas, Cristo é o intercessor e é nosso modelo. Nós precisamos ser iguais a Ele na intercessão. Assim como Paulo se colocou como intercessor, intercedendo por um grupo de igrejas e por pessoas específicas, nós podemos interceder também pelas pessoas. Aprendemos que quando fazemos isso, tomamos o lugar de Cristo para elas, no sentido de sermos seus defensores, seus amigos, aqueles que pedem. Irmão White tem um raciocínio muito interessante, queridos amigos, que ela diz que quando nós oramos sinceramente por alguém, as nossas orações se unem às de Cristo. Não existe privilégio maior para você e para mim do que saber que as nossas orações, quando intercedemos por alguém, se unem às de Cristo. Senhor te abençoe nesse dia, que você possa orar por muitas pessoas.